Deixa eu... Peraí. São 10 horas e 29 minutos. Surgiu uma informação aqui a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. É o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro foi submetido a passagem de sonda nasogástrica e teve suspensa sua dieta oral, afirmou na manhã desta quarta-feira o boletim médico do Hospital Vila Nova Star. Bolsonaro está internado no centro médico desde domingo, quando foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia. Na segunda-feira, a dieta de Bolsonaro passou a ser líquida. Segundo a equipe médica, a previsão inicial era que ele passasse a consumir alimentos sólidos entre terça-feira, ontem e hoje. Mas no novo boletim foi informado que isso ainda não ocorreu. A reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e ocorrerá no momento oportuno. Não é uma complicação, no caso, mas de qualquer forma há uma involução aqui no quadro do presidente, porque já estava prevista a introdução de alimento por via oral, alimento normal, e ele voltou a receber essa sonda que foi colocada logo depois da cirurgia e volta a ter então alimentação líquida. 10 horas e 30 minutos. Viver Bem, com Daniela Alencar. Ei, Dani, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Cacá, você sabe que semana passada, eu fui chamar a Letícia e falei Cacá, Eu falei Cacá e Leandro. Eu tava sentada aqui, eu falei, mas você podia ter confundido, porque os ouvintes estavam confundindo muito o Leandro, chamando o Leandro de Cacá. Eu falei, poxa, Dani, mas se fosse o Leandro, pelo menos, A gente vai falar hoje sobre hipertensão. Hipertensão, Dani, a gente normalmente relaciona muito com a ingestão exagerada de sal. O que disso é verdade? O sal ajuda muito na hipertensão mesmo e tem algum outro alimento que ajuda ou a estimular ou a controlar a hipertensão? Bom dia, Então vamos lá. Vamos falar, a questão da hipertensão, eu resolvi abordar esse tema por quê? Porque no meu consultório tá chegando, a gente já tem descrito isso, a quantidade de pessoas, milhares, inclusive jovens. Eu tenho paciente de 28 anos já constatado uma hipertensão arterial. Então, a quantidade de jovens também que estão sendo acometidos, que a gente achava que às vezes, a gente estava ali a partir dos 50 anos, 60, começando aí com um aumento da pressão arterial. E a gente está vendo isso cada vez mais jovem, Mais jovens com esse aumento da pressão arterial. E na maioria deles, dependente de medicamento, sem conseguir controle nenhum. A gente associa isso a uma falta de exercício físico, a um estresse e principalmente a alimentação. A alimentação nossa, ela está sendo muito industrializada. E a gente sabe que a quantidade de sódio dos alimentos, até pelo poder conservante, que o sal tem, acaba sendo muito alta. Por exemplo, a gente tem Coca-Cola, a gente tem os chips, a gente tem caldo quinol, sazon, miojo, Esses alimentos embutidos, presunto, peito de peru, blanquê de peru, mortadela, todos esses embutidos, com uma quantidade muito grande do sódio. E o sódio, a fórmula bioquímica dele, o cloreto de sódio, é uma forma que é mais afim de água, como se ela atraísse mais água. Então, ela aumenta o volume sanguíneo. Quando ela aumenta o volume sanguíneo, o que é a pressão arterial? É a força com que o fluxo sanguíneo ele vai até as artérias. Então, quanto maior o volume, maior a pressão. E aí você tem um aumento da pressão arterial. Então, pelo sódio, ele ter essa atração pela água, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo. Então, o que a gente pede para poder... Alimentos também em salmoura, A salmoura, ela conserva, que é o caso da azeitona, o palmito, Então, a própria salmoura, que é o que conserva o alimento, você tem alimentos mais ricos em sódio. Principalmente os embutidos, alimentos industrializados no geral, eles usam muito sódio. Então, o ideal de uma alimentação para um paciente que é hipertenso seria uma alimentação com menor teor de sódio, com menos industrializado possível. É o que eu falo, é desembalar menos e descascar mais. Agora, Dani, tem alimentos que você está falando para a gente evitar o sal. Até aí fica claro isso, quer dizer, inclusive... o sal disfarçado, Porque o sódio ele aparece nesses alimentos de uma maneira um pouco disfarçada, Quando você come um hambúrguer industrializado, por exemplo, quando você consome
Um que dizem que é um venenozinho, são os caldos, né? Os caldos concentrados. Caldo, vamos botar assim, caldo quinó, para pessoa saber. Os caldos concentrados. Agora, tem algum alimento que ajude no combate a essa hipertensão? Quer dizer, algum tipo de, não sei, legume, fruta, verdura, que possa ajudar as pessoas nesse controle ou não? Então, uma alimentação, foi o que eu disse, quanto menos industrializado a gente utiliza, melhor. A gente tem também o consumo de bebida alcoólica, muitas pessoas consomem muita bebida alcoólica, e ela também, mexe nesse fluxo sanguíneo, né? E aí, a cafeína, por exemplo, ela também não é indicada. Vamos falar primeiro dos que não são indicados, a gente vai para os que são benéficos aí, né? E aí, a cafeína também, porque ela faz um descontrole dessa questão da pressão arterial. O gengibre em alta quantidade, o gengibre, ele até, em baixa quantidade, ele é até hipotensivo, né? Ele até diminui a pressão. Mas se você toma em quantidades muito grandes, ele acaba descompensando sim. Mas em quantidades baixas não tem problema nenhum. Tudo vai depender do controle do paciente com a pressão arterial. Então, assim, tentar diminuir a questão do estresse, eu indico muito yoga, meditação, tem até aplicativos de meditação. O exercício físico também vai auxiliar, né? Também tá diminuindo essa questão da pressão arterial. Uma alimentação mais rica em vegetais. A aveia, por exemplo, ela tem o L-triptofano, que ela ajuda a diminuir um pouco... Tem o quê? O L-triptofano. Ah, sabia. Na verdade, todas as vezes que eu como biscoito de aveia, por conta do L-triptofano. L-triptofano, né? Então, que vai ajudar a diminuir essa ansiedade, né? A gente tem as vitaminas do complexo B, que são dos vegetais verdes escuros, rúcula, espinafre, agrião, couve, que também ajuda nessa parte neurocognitiva, né? Que também ajuda a estar fazendo esse controle da pressão. A gente tem os chás também, um chá de camomila, um chá de cidreira, que ajuda, na verdade, controlar também a ansiedade, né? Porque a gente sabe que uma pessoa mais ansiosa, ela tende a comer mais errado. O açúcar também, a gente acha que só o sal aumenta a pressão, mas o açúcar também ele vai aumentar, porque ele vai aumentar todo o processo pró-inflamatório, que é o que eu sempre falo. E ele vai irritar mais, tanta parte, até a questão da vascularização vai ficar prejudicada. Então, uma alimentação rica em vegetais, em frutas, em alimentos integrais, né? As sementes, né? As castanhas, também a gente tem as sementes de chia, linhaça, elas são ricas em ômega 3 e ômega 9, que os ômegas, né? Essas gorduras boas, elas agem como se fossem umas vassourinhas em veias e artérias, então elas ajudam a estar eliminando essas gorduras que também podem ter ficado, que a gente chama placa de aterosclerose, que fica acumulada nas placas de veias e artérias. E aí vai aumentar essa pressão nos vasos sanguíneos, e aí aumenta a pressão arterial. Então, a ingestão, o aumento dessas sementes, farinha de linhaça, da aveia, das castanhas, semente de abóbora, semente de gergelim, também por ser rica, o azeite também vai ajudar, que é rico em ômega 3 e ômega 9, as carnes brancas, que elas vão fazer o contrário, né? Elas vão tentar tirar essa tensão aí em veias e artérias, nesses vasos. Agora tem uma participação aqui do ouvinte, o Hermano Drummond. Ele fala o seguinte, Dani: chá de folha de coentro abaixa muita pressão. Impressionante como que reduz. Então, o coentro, ele tem propriedades que são calmantes, é igual ao alface, né? E aí, o que acontece? Essas propriedades anti-inflamatórias do coentro, elas vão ajudar a tranquilizar, a melhorar a pressão arterial, assim como a cidreira, assim como a camomila, mas o coentro, ele é muito benéfico também para poder diminuir a pressão arterial. Quer dizer, isso não é, então... Porque tem muitas coisas, né, Dani, que a gente ouve de remédios caseiros, coisas que a gente... toma conhecimento a respeito de soluções que são fáceis, né? E que não tem comprovação. No caso do coentro, então, ele funciona. Sim, funciona e funciona muito bem. Agora, o coentro, deixa eu só explicar. A gente tem 2 tipos de chás. A gente tem um chá que a gente faz em cocção, que a gente ferve, que geralmente são chás que são durinhos, tipo canela em pau, tudo que semente e que é em pauzinho, que é duro, a gente leva a cocção, que é ferver junto com a água. Tudo que é folha, igual o hibiscus, né, o hortelão, o alecrim, no caso a gente tá falando aqui do coentro, você não ferve junto com a água. Você deixa a água ferver antes e coloca depois. Coloca depois e abafa por 10 minutinhos, que é o que a gente chama de infusão.
Porque se você faz, por exemplo, a canela, né, que é mais durinho, né, o mulungu, que é o que eu uso também pra poder acalmar, que é um pouquinho mais durinho também, e você não ferve junto, você não tira as propriedades, entendeu? E se você coloca o coentro, por exemplo, em infusão, em cocção, que é você ferver, você perde muita propriedade, porque você levou muito a temperatura do alimento. Agora, imagina o aroma, né? Eu, particularmente, eu adoro coentro. Tanto o aroma, tanto o cheiro, como saboreá-lo mesmo. Tem gente que, eu vou falar isso aqui, vai cair pra trás. Tem gente que detesta. Eu também amo. mim- Amo coentro. Eu Minha mulher amo não gosta coentro. de jeito nenhum. Não Minha mulher gosta? não gosta de jeito nenhum. Coentro é uma coisa, é um sabor muito típico de litoral, né? Então, quem não nasceu no litoral não tem o hábito de comer coentro. Eu acho que o coentro rouba muito a cena, né, do prato. Quando você come uma muqueca, por exemplo, com coentro. Eu, aliás, aqui, só um parênteses Você não vai me dizer que você come muqueca sem coentro, não, né? Não, olha só, um parênteses gastronômico. Você sabe ali que no São Pedro, não sei se eles estão servindo ali ainda dessa forma, mas era a muqueca mais tradicional daqui de Vitória, né, do São Pedro. E eles faziam uma coisa, não sei se fazem ainda, mas que eu gostei muito, que é uma maneira que também é adotado para quem não gosta muito da folha do manjericão, que é servir a muqueca com o gravetinho de coentro. Então, você retira na hora de comer, entendeu? Quer dizer, você dá ali todo o aroma, o coentro empresta ali o sabor dele para o prato, mas você retira o coentro, assim como é feito, por exemplo, com as pessoas que não gostam muito de morder a folha de manjericão, é muito comum você fazer um molho, colocar o gravetinho de manjericão e depois tirar. Fica todo o aroma, fica todo o sabor, mas você não morde a folha, entendeu? É interessante. Gostou? Lá no Nordeste a gente utiliza muito, assim, o coentro em tudo, né? É uma questão de hábito mesmo, né? De paladar. Mas o coentro, ele tem propriedades muito boas para baixar a pressão arterial. Agora, assim, as pessoas falam muito que a pressão arterial é de família. Sim, a gente tem uma carga genética importante na hipertensão, sim. Mas é muito de acordo com seus hábitos de vida, com o hábito alimentar, com o exercício, com a questão do estresse. Então, assim, se você tem pai hipertenso, mãe hipertenso, isso não significa categoricamente que você vai ser uma pessoa hipertensa. Se você tem uma alimentação boa, se você evita industrializados, evita alimentos embutidos, né? Você faz um exercício, você tenta não absorver tantos problemas assim, você provavelmente não vai ser hipertenso. As pessoas não têm, porque as pessoas levam isso muito categoricamente, né? Minha família inteira é hipertensa, mas isso não significa que você vá ser uma pessoa hipertensa. Maravilha, então, Dani. Olha, obrigada mais uma vez pela sua contribuição, a sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês, gente. Até semana que vem. Mas Até antes de semana que você ir vem. embora, passa as suas redes sociais para as Isso, por pessoas. favor. O meu Instagram é @DRA de doutora Dani Alencar. O Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o meu site é danialencar.com.br. O telefone para marcação de consultas é o 988025388. Repita.